Como a gente pode entender isso? Isso é presente no título desse seminário. A ideia também é de ver a dimensão poética do negócio. A gente trabalhou essa questão, que pode parecer um pouco periférica, mas a gente sabe, quando a gente tem um interesse com a história da humanidade, como a periferia vai nutrir o centro. Então, essa questão periférica é central. Essa questão da dimensão poética nessa fase de Lacan. Bom, vamos continuar, então, esse seminário. A última vez, então, eu comecei uma parêntese que eu vou continuar hoje. Provavelmente a gente vai fechar essa parêntese essa noite, ou a próxima vez, vamos ver. Uma parêntese onde eu trabalhei essa questão. O que é o espaço? A topologia e o logos do topos. Então, Lacan, que vai trabalhar a partir de objetos topológicos, Lacan, que vai se tornar topólogo, isso é o fruto de toda uma história de quê? Uma história do espaço. Lacan, ele é o fruto de uma tradição, de uma história do espaço. Uma história que é uma história da filosofia e uma história da matemática. Eu mencionei isso a última vez, tem uma reverberação permanente entre os dois. A história do espaço do lado da filosofia, a história do espaço do lado da matemática, porque frequentemente, na verdade, são os mesmos, as mesmas pessoas, que são filósofos e matemáticos. A minha ideia não é de entrar numa proposta total, completa, exaustiva dessas histórias, de jeito nenhum. Mas eu vou querer, então, essa noite, continuar. Pontuar um pouco de alguns elementos dessas histórias, do lado da filosofia, vamos continuar. Do lado da matemática, vou tentar abordar isso de uma maneira super acessível, mesmo para pessoas que não sabem nada dessas questões matemáticas, só para mostrar para vocês onde Lacan vai pegar toda essa matéria que depois vai se metabolizar na obra dele, conceitos cruciais. Tá certo? Então, topologia e poesia, a última vez eu fechei com Kant. Emmanuel Kant, teria todo um trabalho só sobre ele para fazer, de como ele foi importante sobre essa noção do espaço e como Lacan ele é profundamente influenciado com a obra de Kant sobre essa questão, não só, mas entre outras, sobre essa questão. Teria todo um trabalho para fazer, que eu não vou fazer agora, provavelmente numa próxima vez. Eu estou escrevendo um texto sobre isso, sobre o espaço estético e o espaço geométrico para Kant. E quando a gente vai aprofundar essa correspondência para Kant entre o espaço estético e o espaço geométrico, a gente pode ver como isso influenciou o Lacan. Mas já a gente pode dizer também, para prolongar um pouco sobre o Kant, mas não vou falar de Kant essa noite, mas só para entrar um pouco no assunto. Isso é um ponto que eu mencionei isso um pouco dias atrás, mas que me parece fundamental. Lacan, nessa fase, quando ele se torna topólogo, ele tem uma noção totalmente kantiano se diz, de Kant, sobre a noção do conceito. Porque, na verdade, para Kant, um conceito é um objeto que a gente consegue definir espaço temporariamente. Kantiano. Obrigado, Antonella. Então, para Kant, um conceito é um objeto que a gente consegue localizar no espaço e no tempo. E, para Kant,
isso é claro. Ele aproveitou das descobertas dos matemáticos antes dele. Então, para ele, a partir dessa cultura matemática que ele tem, o espaço e também o tempo são objetos matemáticos. Então, um conceito é um objeto que a gente consegue localizar no espaço e no tempo. O objeto e o tempo são objetos matemáticos. Então, portanto, um conceito é um objeto que a gente consegue colocar na fórmula matemática. Importante isso. Bom, eu falei disso a última vez. Eu quero sublinhar isso de uma maneira forte essa noite, que quando a gente começou a estudar um pouco essa história do espaço, a partir do Parmênides, eu comecei com Parmênides, antes de Sócrates. Parmênides, eu falei de toda essa história, porque tudo isso é a história filosófica de Lacan. A gente mencionou essa correspondência entre o espaço, essa noção de estranheza, essa noção do alhures. Eu mencionei essa palavra, alhures, esse lugar outro. Então, em função da história da filosofia, essa estranheza que a gente vai localizar de uma maneira especial do lado do além, da transcendência, do lado dos deuses, numa relação vertical. Depois a gente mencionou isso, essa estranheza que a gente vai localizar numa dimensão temporal vertical, ou a outra cultura, o outro corpo, a outra língua. E depois, numa relação de interioridade, porque tem também, então, essa estranheza, esse alhures, esse lugar outro, que está localizado dentro de mim, dentro de si mesmo. Então, são três etapas, é um tríptico de uma localização espacial desse alhures, desse lugar outro, que tem essa dimensão de estranheza. Na verdade, é uma proposta minha, não estou falando isso, é uma proposta minha. Todo mundo conhece essa proposta grega, que é famosa até hoje, gnoti seuton, conhece a ti mesmo. É uma proposta dos gregos, e um dos preceitos que foram gravados no frontão do templo de Delfos. A gente não sabe exatamente de quando ela data, essa gravação, essa inscrição. Conhece a ti mesmo. Então, a proposta de Sócrates, desse preceito, é totalmente ligado com essa dimensão do espaço. Então, conhece a ti mesmo e conhece a ti mesmo numa dimensão espacial, em função dos outros objetos que estão vivendo, presentes também nesse espaço. Então, você não é no lugar dos deuses, você não tem o mesmo lugar que outros também. Então, tem essa dimensão. Você não é um deus, então essa dimensão
da transcendência, você não é o mesmo que o outro, essa dimensão vertical, e conhece a ti mesmo, e o que está dentro de si mesmo, qual é esse lugar do alhures, do lugar outro dentro de si mesmo, com toda essa proposta de Sócrates em volta da maiêutica. Isso coloca a questão do espaço a partir dessa dialética, uma dialética super complexa, do dentro e do fora. O fora que vem interagir, que vem provocar o dentro que vai interagir, provocar o fora. Na verdade, essa questão da dialética do dentro e do fora vai nutrir, irrigar as questões do espaço para os filósofos, e também os matemáticos, e também as questões metafísicas. Bom. Tem uma pessoa entrando. Bom, então, vamos continuar a ver um pouco alguns autores que são bastante importantes para Lacan. Eu vou falar muito rapidamente dessas pessoas para andar, para dar ter um certo ritmo. Mas cada vez a gente poderia parar e trabalhar muito tempo sobre cada um desses autores que são tão importantes para Lacan. Eu vou mencionar alguns filósofos e depois a gente vai falar da dimensão matemática do espaço. Então, mais uma vez, não é uma coisa do lado da pipocação, não, é uma coisa, tudo que estou falando é super importante, são as raízes do Lacan que se torna topólogo. Então, isso me parece crucial, fundamental. Eu vou fechar. Bom. Então, um autor que é importante sobre essa questão, que muitas pessoas aqui conhecem, que é Gaston Bachelard. Gaston Bachelard. Então, ele é um filósofo e poeta francês. Ele trabalhou muito a questão da filosofia da ciência. Bom, ele escreveu livros lindos, simples assim. A gente sabe disso, Lacan tinha um carinho muito forte para esse filósofo. Ele é do início do século XX. Ele nasceu em 1886, ele faleceu em 1962. E, entre outras questões que ele vai tratar, então, a questão do espaço. Em vários momentos, mas principalmente em dois livros. Um livro que se chama La Poétique de l'espace, a Poética do Espaço, é um livro de 1957. E um outro livro que se chama L'air et les songes, o ar e os sonhos, vamos dizer. E o subtítulo desse livro, que é de 43, é Ensaio sobre a imaginação do movimento. Bom, então, com esses dois livros, a gente pode dizer que, para o Bachelard, nós temos 4 categorias. Eu estou fazendo um resumo de resumo. Caso o Gaston Bachelard está ouvindo para a gente, ele não vai se incomodar, ele vai aceitar isso, ele vai entender perfeitamente que a gente faça um resumo de resumo das obras tão lindas dele. 4 categorias sobre a questão do espaço com esses dois livros. Nós temos 2 casais de categorias.
o universo e o íntimo, o íntimo, e depois o vô e o céu. Então, vamos ver um pouco essas questões.